Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 49º encontro. Vamos falar de Jeremias, capítulo 22, do versículo 20 a 30. A rebelde desolada, isto é, Jerusalém. Os versículos 20 e 23 se refere à tomada de Jerusalém em 598 a.C. A gente pode ver isso no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 16. Aqui, neste texto, Jerusalém é uma matrona, uma mulher infiel a seu marido, que se entrega a seus amantes. Os amantes irão para o desterro e a mulher ficará esperando as dores de um parto estéril. Quem são os seus amantes? Podem ser os reis aliados e ídolos. São também os falsos profetas, que com seus enganos seduzem a cidade, fazendo-a afastar do Senhor. Nestes versículos, vemos o filho de Joaquim, que com 18 anos sucedeu no trono o seu pai por um certo período de tempo, 3 meses, como nos relata o segundo livro dos Reis, capítulo 24, do versículo 6 a 8. Ele foi exilado para a Babilônia com a rainha mãe e os judeus nobres, na época em que Nabucodonosor tomou Jerusalém pela primeira vez em março de 598. Vamos ouvir o texto que nós vamos refletir. Então, capítulo 22, do versículo 20 a 30. Confusão e vergonha. Suba o Líbano e grite por socorro. Em Bazã, faça ouvir a sua voz. Grite por socorro desde Abarim, porque foram esmagados todos os seus amantes. Falei com você quando você estava tranquila, mas você me respondeu: não quero te ouvir. É este o seu caminho desde a mocidade. Você jamais me obedeceu. Todos os seus pastores se tornarão pasto do vento. Seus amantes irão para o exílio. Nessa hora, você se sentirá confusa e envergonhada por causa de toda a sua maldade. Moradora do Líbano, aninhada no mais altos cedros, você gemerá ao chegarem as suas dores, as convulsões, como para a mulher no parto. Vasilha imprestável. Versículo 24. Pela minha vida, oráculo de Javé, Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, ainda que você fosse um anel na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregar você nas mãos daqueles que o querem matar, daqueles de quem você tem medo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os caldeus. Expulsarei você e sua mãe, aquela que o pôs no mundo, para um país onde vocês não nasceram. E aí vocês morrerão. Mas, para a terra onde eles desejam voltar, não voltarão.
será uma vasilha imprestável quebrada, esse tal de Conias, ou é um objeto que ninguém quer? Por que será que ele e sua família foram expulsos e jogados fora para uma terra que não conhece? Terra, terra, terra. Escute a palavra de Javé. Assim diz Javé: registrem esse homem como alguém que não tem filhos, indivíduo sem sucesso na vida, porque ninguém de sua família conseguirá sentar-se no trono de Davi para governar novamente em Judá. Vamos então ao comentário, versículo 20. Suba o Líbano e grite por socorro. Em Bazã, faça ouvir a sua voz. Grite por socorro desde Abarim, porque foram esmagados todos os seus amantes. Jerusalém contempla sua ruína a partir de todas as elevações que a rodeiam, que a circulam. Bazã, a nordeste da Transjordânia, e sobre o estreito ao norte de Moabe. As montanhas de Abarim, cuja principal elevação é o Monte Nebo. Nós vemos isso no Números, livro dos Números, 27, 12, livro de Deuteronômio 32, versículo 49. Os amantes foram esmagados. Aqui vem usado para designar os ídolos das nações estrangeiras, mas aqui também pode se referir aos líderes de Judá, seus reis e príncipes. E nós encontramos no versículo 22. Os líderes de Judá foram esmagados. Versículo 21. Falei com você quando você estava tranquila, mas você me respondeu: não quero te ouvir. É este o seu caminho desde a mocidade. Você jamais me obedeceu. Jerusalém recusou ouvir Javé. Esta é a causa da ruína de Jerusalém. A contínua recusa de ouvir Javé desde a sua juventude. Jerusalém deu um redondo não a Javé. Não quero te ouvir. Foi sempre uma cidade rebelde. Jamais obedeceu Javé. Versículo 22. Todos os seus pastores se tornarão pasto do vento. Seus amantes irão para o exílio. Nessa hora, você se sentirá confusa e envergonhada por causa de toda a sua maldade. Aqui se faz também essa referência de que os amantes são os líderes do povo de Judá, de Jerusalém. Podemos ver neste verso que o profeta verdadeiro é o homem do Espírito. Os falsos profetas são homens do vento, que apacentam aos pastores e os chefes do povo. Os chefes amantes irão para o exílio, isto é, eles serão levados para a Babilônia, pois eles seguiram os falsos profetas. A cidade, por ter enamorado dos falsos profetas, sofrerá dores, pois Jerusalém recusou escutar o Senhor, que falava pela boca de seu profeta autêntico, Jeremias. Eles preferiram a voz lisonjeira dos falsos profetas. Podemos traduzir: todos os teus pastores chefes, o vento, falsos profetas, os pastoreia. Os chefes escutaram os falsos profetas e não escutaram o profeta Jeremias,
homem do espírito fiel a Javé. Versículo 23. Moradora do Líbano, aninhada no mais altos cedros, você gemerá ao chegarem as suas dores, as convulsões, como para a mulher no parto. Jerusalém aqui vem comparada com o alto cedro do Líbano. A imagem poética que evoca o orgulho de Jerusalém e suas belas mansões de cedro. A cidade ficará solitária, esperando as ânsias de um parto estéril e por isso é digna de pena. Convulsões. O povo de Jerusalém, a cidade santa, vive com indiferença, se alegrando com sua falsa segurança. Mas ela está assentada no topo de um vulcão. Vasilha imprestável. Versículo 24. Pela minha vida, oráculo de Javé, Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, ainda que você fosse um anel na minha mão direita, eu o arrancaria. O rei Conias, também chamado Jeconias ou Joaquim, reinou apenas 3 meses e foi levado como prisioneiro para a Babilônia por Nabucodonosor no ano 597 a.C., como fala o segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 8, no mesmo segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículo 27. Conias tinha 18 anos, quando subiu ao trono, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Noesta, era filha de Eunatã e natural de Jerusalém. No ano 37 do exílio de Jeconias, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, ano que subiu ao trono, concedeu anistia a Jeconias, rei de Judá, e o tirou da prisão. Ele viveu na corte da Babilônia e participou da mesa com ele. O anel levava o selo de homens importantes, que eram guardados com cuidado, pois se usava para estampar documentos oficiais. Com isto, significa que Javé abandonou o rei ao seu destino. Javé rejeitou o rei Jeconias. Versículo 25. Vou entregar você nas mãos daqueles que o querem matar, daqueles de quem você tem medo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os caldeus. Jeconias será entregue nas mãos do rei da Babilônia e dos caldeus. O rei era o instrumento escolhido por Deus. O Senhor Deus pode desfazer do rei. E este rei terá que enfrentar o exílio dado pelos inimigos, por vontade de Javé. Versículo 26. Expulsarei você e sua mãe, aquela que o pôs do mundo, para um país onde vocês não nasceram, e aí vocês morrerão. A mãe do rei reinante possuía as prerrogativas de rainha. Embora Joaquim, Jeconias, tinha sido libertado por Evil-Merodach, ele permaneceu, ali com sua mãe, na Babilônia. Lá ele morreu, sem nunca mais ter visto a terra natal. Versículo 27. Mas para a terra aonde eles desejam voltar, não voltarão. Como vimos no versículo acima, eles não voltarão do exílio,
isto é, não voltarão para a terra de Judá, para Jerusalém. Versículo 28. Será uma vasilha imprestável, quebrada, esse tal de Jeconias, isto é, Joaquim. Ou é um objeto que ninguém quer? Por que será que ele e sua família foram expulsos e jogados para uma terra que não conhecem? Este oráculo é dirigido ao rei, que neste momento já está no exílio. Será que Jeconias, rei, vale um pote inútil, quebrado, jogado em terra? Ser desprezível e imprestável é o que se tornou o rei. Qual a razão de sofrer em tal rejeição e exílio? É porque Javé os rejeitou. Tanto a ele, quanto a mãe, quanto a sua descendência. Versículo 29. Terra, 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 escute a palavra de Javé. Atenção é chamada de forma solene, chamada a testemunhar o julgamento final proferido contra Jeconias, o rei. A terra é testemunha de Deus. Versículo 10. Assim diz Javé, registre esse homem como alguém que não tem filhos, indivíduo sem sucesso na vida, porque ninguém de sua família conseguirá sentar-se no trono de Davi para governar novamente Judá. O registro do povo se inscreve o nome dos cidadãos, sua condição e sua descendência. Jeconias será estéril, sem descendência. Não se trata de aspectos físicos, pois ele teve filhos, mas a sua função dinástica, isto é, sua função real. Nenhum filho dele irá sentar no trono. Zorobabel foi descendente de Jeconias, mas ele não terá o trono quando voltar do exílio para reconstruir o templo e Jerusalém. Ele será um governador, mas não será mais rei. Então, este é o texto que nós acabamos de refletir, de Jeremias, que dê para a gente entender como essas profecias elas estão dentro de um contexto histórico, e a realidade desses reis que não foram fiéis à justiça, não exerceram a justiça da aliança, foram injustos e gananciosos, e por isso foram mortos de forma violenta. De um modo especial, no caso aqui, nós estamos vendo Jeconias, que foi rejeitado por Deus, foi para o exílio e lá ficou até morrer. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.